Olá pessoal, bom dia a todos, graça e paz. E pela graça de Deus estamos aqui para transmitir até você mais uma palavra e dessa vez uma palavra sobre o tema os 4 tipos de solo do coração humano. Deus nos deu essa palavra essa semana e a gente quer transmitir, levar, compartilhar com você essa palavra que o Senhor nos deu essa semana. Então, a nossa oração desde já, a nossa súplica ao Senhor, a Deus, é que você aí, aonde você estiver, qualquer lugar do Brasil, aonde você estiver, que você possa ser abençoado com essa palavra, que o Senhor possa falar ao seu coração, que o Espírito Santo possa tocar ao seu coração, como tocou ao meu coração com esta palavra. Então, os 4 tipos de solo do coração humano. Esse texto está em Mateus 13, 1 a 9, Marcos 4, 3 a 9 e Lucas 8, 4 a 8. Ou seja, a parábola do semeador. Queridos, nos últimos tempos, nesse último ano, Deus tem falado muito com a gente aqui em Campinas, em Paulínia, e temos compartilhado a palavra que Deus tem nos dado, que Deus tem falado conosco, com os irmãos aqui na comunidade, e já de algum tempo para cá com vocês também, através desse canal do YouTube. E Deus tem falado de forma intensa conosco, de forma grandiosa, de forma poderosa, e nós temos transmitido nas nossas imitações essa palavra, ou as palavras que Deus tem dado até vocês. E Deus tem falado muito com a gente, eu tenho certeza que tem falado com você aí também, aonde você está e durante o tempo que você tem ouvido as ministrações que a gente tem transmitido. Essas ministrações que temos transmitido nesse último ano, temos transmitido tanto algumas de algum tempo para cá, via gravada, via rede social, outras estão registradas, estão em lições que nós passamos para o pessoal aqui em Paulínia, para os irmãos, e são um ano de ministração, aí Deus tem falado muito com a gente. E sobre essa palavra que Deus tem falado, Deus tem nos incomodado sobre o seguinte: qual o valor e a importância que nós estamos dando à palavra de Deus que nós estamos recebendo? Qual o valor? Qual a importância da palavra? O que a palavra tem feito na minha vida, na sua família, na sua vida profissional, no seu trabalho, no seu lar, enfim, o que a palavra de Deus tem feito, tem produzido nas nossas vidas. Lembramos das ministrações, nós lembramos delas, guardamos os materiais que recebemos, fizemos anotações, voltamos a ler e meditar as lições e os estudos e a palavra, os textos bíblicos que estão contidos nessas lições. Queridos, Deus diz, através do profeta Jeremias, em Jeremias 30, versículo 1 e 2, Deus diz o seguinte: e veio a palavra do Senhor a mim, Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Deus pediu para Jeremias escrever o que Deus falava com ele, porque nós esquecemos, queridos, nós esquecemos. A nossa mente, com tantas coisas, com o trabalho, com a nossa correria, com as nossas preocupações, com o nosso dia a dia, a tendência nossa é esquecer. Por isso Deus disse para Jeremias, Jeremias, anota a palavra. Jeremias, escreve a palavra num livro, a palavra que eu estou te dando dia a dia. E a pergunta é, queridos, o que nós temos feito com a palavra que nós temos recebido? O que você tem feito aí com a palavra que você tem recebido? Você tem escrito? Você tem feito um livro com isso? Você tem feito uma apostila? Você tem tomado cuidado de imprimir a palavra de Deus que a gente tem mandado para vocês através das redes sociais, no WhatsApp, ou a palavra pregada, ou as lições que foram impressas? Enfim, qual o valor que nós estamos dando para a palavra que Deus tem dado? Qual o valor? Qual a importância que nós estamos dando? Jesus Cristo disse na parábola do semeador, ele disse que quando alguém ouve a palavra, não dá atenção para compreender, não prepara o terreno do seu coração, acontecem 4 coisas. E 4 coisas Jesus fala. Primeiro, a semente
quando o terreno não é preparado, pode cair à beira do caminho. Semente pode cair à beira do caminho. Eu chamo isso de coração com solo, estrada. O maligno vem e arrebata do coração. Segundo tipo de solo, coração com solo pedregal, com pedras, semente jogada entre pedregais, como Jesus falou, coração com solo cheio de pedras e as pedras impedem o crescimento. Terceiro tipo de coração, semente jogada entre espinhos, coração cheio de preocupações, cuidados com as coisas do mundo e a sedução das riquezas, das coisas materiais, sufocam o crescimento da semente que é a palavra de Deus. Quarto tipo de coração é o coração que tem boa terra, semente lançada em boa terra, coração com solo adequado, preparado, solo fértil, arado e limpo para que possa produzir. E a questão é, qual o tipo de solo do nosso coração que tem recebido a semente da palavra de Deus? Qual tipo de solo? Qual o tipo de solo do seu coração? É solo beira do caminho? É solo pedregal? É solo cheio de espinhos? Ou é boa terra? Essa é a questão que Deus coloca diante de nós. O texto de Mateus 13, Jesus diz o seguinte: o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu a pé do caminho, ou seja, à beira da estrada. Vieram as aves dos céus e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde havia terra, e logo nasceu. Mas porque não tinha terra profunda, vindo o sol, queimou a semente e secou, porque não tinha raiz. A outra caiu em espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Um produziu 100, outro produziu 60 e outro produziu 30. E aí o Senhor diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Queridos, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus está falando. Queridos, qual o valor que nós temos dado para a palavra de Deus, para a voz de Deus através da sua palavra? Acabei de ler para você a palavra. A palavra é a voz de Deus falando comigo e falando com você. O que Jesus quis dizer com isso? Os discípulos não entenderam essa parábola, não entenderam. E perguntaram para Jesus o que significava essa parábola. E Jesus vem e explica para eles. Ele diz, o semeador, aliás, o que ouve a parábola do semeador é alguém que ouve a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, queridos, o primeiro tipo de solo é o solo que a semente cai à beira do caminho. Solo que a semente cai à beira do caminho. Eu denominei isso de coração com solo estrada. Caminho é estrada. Caminho é estrada. Nós sabemos que estrada é lugar de solo muito duro. Estrada, para começar, estrada é local público, sem proteção, não tem cerca, não tem parede, não tem muro. Estrada é transitada por todo tipo de pessoas, de animais, de veículos. Solo muito duro, solo socado, solo desértico. Não tem vida em estrada. Estrada não tem vida. Podemos ver árvores e matas ao redor das estradas, mas na estrada não há vida vegetal, não há vegetação, não existe vida em razão do solo duro, do solo árido e do solo inóspito. Não permite que a semente germine, que ela cresça. Além disso, queridos, estrada transita milhares de pessoas, transita veículos pesados, transita animais que pisam e destroem as sementes. Além disso, Jesus diz que os pássaros, os animais comem a semente. Aliás, quando ele diz pássaro, ele está dizendo do diabo. Quando ele explica ali, ele diz que Satanás vem e rouba a semente. Então, queridos, esse tipo de coração é o tipo de coração que transita tudo quanto é tipo de coisa. Até o diabo transita nesse coração. Jesus disse que ele entra e rouba a semente, que é a palavra de Deus, que é anunciada. Então, meus queridos, que tipo de solo é o nosso coração? Que tipo de solo é o seu coração aí, que tem ouvido tanto a palavra de Deus? Queridos,
Nós temos ministrado aqui, eu começo de vez em quando a olhar as redes sociais, os grupos dos irmãos, eu começo a ver publicação de estudos um atrás de outro, de palavras pregadas, de pregações, publicação, pessoas publicam pregações, publicam hinos, louvores, mensagens, uma atrás da outra. E nós ouvimos aqui, nós temos ministrado pelo menos uma vez por semana nesses últimos 12 meses. Agora a questão é o que nós estamos fazendo com essa palavra que nós recebemos. O que nós estamos fazendo? Que tipo de solo é o nosso coração? Ou a palavra só chega no ouvido, entra no ouvido e sai no outro? Ou o coração é coração com solo estrada, que semente nenhuma vai parar e semente nenhuma vai germinar. Solo estrada, nenhuma semente fica lá porque é pisada, é destruída por pessoas, por veículos, por animais. Solo estrada, nenhuma semente nasce porque é solo duro, solo socado, solo desértico. Palavra não fica, queridos, palavra não permanece. Deus fala, recebemos grandes ministrações, Deus fala de forma profunda, nos sacode, nos desperta, nos desafia, mas quando é amanhã, nós não lembramos mais nada da palavra e não anotamos, não registramos, não fazemos uma apostila, um livro, como disse o Senhor, para que a gente possa voltar, relembrar e perguntar a Deus o que o Senhor falou comigo. Outra coisa, queridos, solo estrada é solo público que passa tudo quanto é coisa, não tem proteção, não tem cerca, não tem parede, não tem muro, transita tudo quanto é tipo de coisa. O que significa isso? Coração sem proteção, querido, sem cerca, sem parede, sem muro, onde transita todo tipo de coisa. Não existe a vida de Deus, pois ele não divide sua glória com outras coisas. Ou seja, esse tipo de coração tem tudo. Você vai encontrar de tudo. Tudo quanto é sujeira, tudo quanto é porcaria, tudo quanto é coisa que não presta. Mas você não vai encontrar Deus, você não vai encontrar a vida de Deus nessa pessoa. Não vai encontrar, queridos. Não vamos encontrar. Porque Deus não divide sua glória com outras coisas. Deus não fica em coração que tem outras coisas. Nós vimos lá o texto de Apocalipse. Estou à porta e bato. Já saí de dentro de sua vida, estou do lado de fora. Por quê? No começo do texto ele diz, você é morno. Tem um pouco de Deus e um pouco do mundo. Vida misturada. Tem um pouco de Deus e tem o resto do mundo. Queridos, coração com solo estrada. Coração com solo sem proteção. Entra tudo quanto é coisa. Não há cerca, não há muro. Não há. Não há, querido. Não tem parede. Entra tudo quanto é coisa. Entra tudo quanto é lixo do mundo. Tudo quanto é coisa do mundo entra, queridos. Tudo quanto é lixo. Quer ver o que a Bíblia diz que tem nesse coração? Mateus 15, 19. Porque do coração, Jesus falando, do coração procede maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso está em Mateus 15, 19. O próprio Senhor Jesus falando desse tipo de coração. Outro texto, Romanos 1, 29 e 31, o apóstolo Paulo falando, pessoas cheias de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores, criadores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, não tem sentimento algum. Pessoas sem nenhuma afeição natural, sem sentimento algum, verdadeiros animais ambulantes. Pessoas irreconciliáveis, sem misericórdia. Esse é o coração, queridos, do solo, beira do caminho, do solo estrada. Tem mais um texto, o apóstolo Paulo falando, Gálatas 5,19, coisas que ficam dentro desse coração, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, contenda, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, diz o apóstolo, acerca das quais eu vos declaro, como dantes já vos declarei, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino, queridos. Esse tipo de coração não tem lugar no reino de Deus, queridos. Não tem lugar a presença de Deus. Não tem a bênção de Deus. Portanto, esse tipo de coração não tem a vida de Deus. É um coração deserto, árido, inóspito, abastecido por tudo quanto é lixo do mundo. Tudo quanto é lixo que transita no mundo, transita nesse coração. Tudo que os olhos veem, tudo que os ouvidos ouvem, é jogado para dentro desse coração. Tudo que vê na TV, na internet, nas músicas mundanas, profanas, nos livros pecaminosos, nas revistas, no mundo, nos amigos ímpios que não querem nada com Deus. Tudo que está no mundo, querido, alimenta esse coração que contempla tudo, ouve de tudo. Tem tudo, mas não tem Deus dentro, querido. Esse é o coração beira do caminho, o coração com sola estrada. Esse é o coração com sola estrada, queridos. Esse é o tipo de coração com sola estrada que Jesus está dizendo. E a questão é, tem coração desse dentro da igreja? Às vezes a gente pensa, isso aqui é povo do mundo que não conhece a Deus. Queridos, talvez tem gente lá no mundo que se ouvir a palavra que eu e você já ouviu, já teria se convertido e seriam ou são novas criaturas. Mas, queridos, infelizmente, milhões de pessoas lotam as igrejas, lotam os templos, mas com esse tipo de coração, ouvem a palavra, recebem a palavra, mas não tem lugar no coração para a palavra. Tem de tudo no coração, tem tudo quanto é lixo, mas não tem lugar para a palavra de Deus. É por isso que a igreja de Laodiceia, o Senhor diz lá, que essa igreja achava que não precisava de nada, era rica, não precisa de nada. E o Senhor diz, mas você não sabe, ou seja, tu não percebe, tu não enxerga, tu não vê o teu estado. E aí ele diz, o teu estado é de desgraçado, de miserável, de cego e de nu. Mas não enxerga, querido, não sabe, não percebe. A igreja está cheia de gente cega. Gente cega, que não escuta, que não ouve, que não guarda, que não recebe a palavra, que brinca com a palavra, ouve a palavra, mas não recebe, não aceita, coração endurecido, não foi preparado, não foi arado, não foi limpo, não foi arrancado as coisas sujas. Apocalipse 3,17. Rico, tu dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E diz o Senhor, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Mas alguém pode dizer, mas essa igreja é a igreja do tempo do fim? É. E a igreja do Velho Testamento também vivia assim. Nós lemos, estudamos essa lição lá de Isaías capítulo 1, Deus dizendo na Isaías capítulo 1 a mesma coisa. Deus dizendo, criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Isaías 1. O boi conhece o seu dono, a jumenta o seu dono, seu possuidor. Mas Israel, o meu povo, não tem conhecimento, o meu povo não me entende, não me conhece, queridos. E Deus estava falando com o povo cristão, com o povo dele. Não estava falando com o povo do mundo, não. Estava falando com o judeu, conhecedor da Bíblia, que ia à igreja, guardava sábado, fazia os sacrifícios, levava oferta. Vamos ver para frente. O Senhor dizendo, ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, que deixaram o Senhor, blasfemam do Santo de Israel e voltam para trás, toda hora voltam para trás. Não permanece, não caminha para frente. E ainda aí o Senhor diz, por que vocês estão sendo castigados? Toda a cabeça está enferma, o coração está fraco, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nenhuma parte sã, tudo cheio de feridas, inchaço, chagas podres, pobres, não exprimidas, nem ligadas, nem tratadas com remédio. A terra está assolada, as cidades assoladas, e o vosso povo destruído, diz o Senhor. E Deus diz ainda assim, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado um remanescente, seríamos como Sodoma e Gomorra.
Se Deus não tivesse tido misericórdia e deixado um remanescente, seríamos como Sodoma e Gomorra, ou seja, já não existiríamos mais, já teria sido destruído. Querido, se não fosse o remanescente que ainda está dentro da igreja, a igreja não existiria mais, o povo de Deus não existiria mais, já teria sido destruído, queridos. Como foi destruído Sodoma e Gomorra? Não foi destruído ainda, porque existe um remanescente dentro, que ainda caminha com Deus, que ainda está voltado para Deus, queridos. Agora, olha o restante do capítulo. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvido à lei do vosso Deus, povo de Gomorra. Deus está chamando o povo dele de Sodoma e Gomorra, queridos. Palavra muito forte, muito dura. E aí ele diz, já estou farto dos holocaustos de vocês, dos holocaustos de carneiro, das gorduras dos animais cevados que vocês me apresentam. Não me agrado do sangue de bode, do sangue de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês vêm comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos para que viesse pisar os meus atos? Ou seja, eu estou pedindo por acaso alguma coisa de vocês virem para a igreja, pisar o meu templo, pisar a minha igreja, pisar o meu lugar sagrado. Vocês vêm para cá de qualquer jeito, ainda vêm trazer oferta, vêm fazer sacrifício, vêm fazer um monte de coisa pensando que eu estou aceitando. E aí ele diz assim, ó, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, as luas novas, os sábados que vocês guardam, a convocação das assembleias, eu não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene eu não suporto mais, diz Deus. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já são pesadas demais para mim, estou cansado de as sofrer, diz Deus. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os vossos olhos, os meus olhos. Quando vocês estendem as mãos para mim pedindo, eu escondo de vocês os meus olhos. Não multiplique as vossas orações, porque eu não vou ouvir, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Queridos, essa é a palavra de Deus para a igreja do Velho Testamento e é a palavra para nós hoje, igreja do Novo Testamento. Ou a gente muda, ou Deus vai nos tratar como Sodoma e Gomorra. E já vários domingos estamos falando de transformação, várias lições de mudança, de transformação. E a questão é, nós sabemos por acaso o título dessas 4, 5 lições de transformações? Nós estamos dando atenção? Nós estamos dando ouvido? Ou será que a gente vai na igreja e depois esquece tudo, volta e não lembra de mais nada? Deus está dizendo aí, mãos cheias de sangue, e mãos cheias de sangue é quem mata. E alguém pode perguntar, mas eu estou matando? Não estou matando alguém. Mas, queridos, não matamos só com armas. Matamos com palavra, com atitude, com ações, com omissões. Matamos com orgulho, com avareza, com desprezo, com brigas, com divisões. Matamos com invejas, com ciúmes, com traições, com inimizades, com mentira. Matamos com engano, matamos com ódio, com ira, com cólera, com gritaria, com furtos, etc. Queridos, esse é o coração solo estrada. Nada germina, nada nasce, nada cresce nem produz. Dentro desse coração tem tudo, menos Deus, sua palavra e seus princípios. Eu repito, coração solo estrada tem de tudo. Tem de tudo. Menos Deus e sua palavra. A palavra dele não germina, não nasce, não cresce e nem produz. E por que não produz e não cresce? Vamos repetir lá a introdução desse texto, desse estudo, sobre o coração solo estrada. Não cresce por quê? Aberto para tudo, entra tudo quanto é lixo, não tem proteção, não tem cerca, não tem parede, não tem muro. Transita tudo quanto é tipo de lixo nesse tipo de coração. Solo duro, árido, inóspito, que não permite a semente entrar, nascer, germinar e crescer, queridos. Até o diabo transita nesse coração, queridos. Até Satanás anda dentro desse coração direto, arrancando a palavra de Deus e destruindo a vida, a família e o lar, desgraçando tudo, queridos. Agora o segundo tipo de coração. Segundo, coração solo pedregal, cheio de pedra. Jesus falou o segundo tipo de coração aí, de solo, é o solo cheio de pedra. Diz que a semente, ela nasceu. Nesse, a semente encontrou um pouco de terra, até nasceu. Ela nasceu, mas germinou, nasceu,
mas não conseguiu criar raiz, porque logo se deparou com pedras, tinha pedra logo abaixo no terreno, e não permitiu o enraizamento da planta, da semente. Veio o sol e ela secou e morreu. Aparentemente, queridos, parecia um solo bom, tanto é que a semente caiu, germinou, nasceu, começou a crescer, mas logo encontrou pedras. Logo encontrou pedras embaixo desse pouquinho, só tinha um pouquinho de terra boa, querido. O resto era pedra. O que significa isso? Coração duro, não preparado. Não foi feito limpeza para limpar o lixo, limpar os matos, as ervas daninhas, limpar as pedras. Vida cristã superficial, que não se interessa pela palavra, não aprofunda na palavra de Deus, não aprofunda no conhecimento, não aprofunda na oração, não aprofunda na busca de Deus, na busca de transformação. É esse tipo de solo, querido. Vida cristã superficial, só tem um pouco de terra boa, o resto é rocha por baixo, queridos. Aí o que acontece com esse tipo de solo? A hora que chegam os obstáculos, a tribulação, a perseguição, os problemas, o que vai acontecer? Impede o crescimento. O sol significa as tribulações, a perseguição, o calor do sol, o calor da perseguição, o calor das lutas. O que acontece? Pessoa desiste, abandona Deus, abandona a igreja, abandona a palavra. Lucas 8,13, escrevendo a mesma parábola, o escritor de Lucas diz, essas pessoas creem por algum tempo, mas não possuem raiz, desistem nas provações, não possuem profundidade, queridos, desistem nas provações, desistem. Terceiro tipo de solo, queridos, semente jogada entre espinhos. Semente jogada entre espinhos. Esse aqui, o que acontece com esse tipo de solo? Esse tipo de solo, a semente nasce, encontra um pouco de terra, encontra terra, ela germina, ela nasce, ela começa a crescer, mas os espinhos em volta dela, as ervas daninhas, a sujeira, o matagal em volta, cresce mais do que a semente, sufoca a semente, ela se torna infrutífera e não produz fruto, queridos. Não produz fruto. O que é isso? Os espinhos e as ervas daninhas. Jesus explicou, está lá no texto, as preocupações e os cuidados com as coisas do mundo, com as coisas materiais. O coração está voltado para as coisas do mundo, para as coisas materiais. A mente, os olhos e os ouvidos voltados para o mundo, querido. Para as coisas materiais. Preocupações e cuidado com as coisas do mundo. Sedução das riquezas. Dinheiro, poder, fama, riqueza. Prazeres, sufocam a palavra e sufocam a ação do Espírito Santo, que é o produzidor de frutos, queridos. É, a palavra e o Espírito Santo é que produz fruto em nós. Em Lucas 8,14 diz que eles são sufocados pelas riquezas e os prazeres desta vida. São sufocados e não produz fruto. Fica lá, uma semente que está lá, essa não morreu, mas está lá, amarela, pálida e não produz fruto. Quanta gente na igreja pálido, amarelo, vida espiritual fraca, perrengue, capenga, só anda com muleta. Tem gente na igreja, a igreja está cheia de aleijados caminhando de muleta, queridos. Vida cristã arruinada, casamento arruinado, vida profissional arruinada, saúde arruinada, tudo destruído. Trabalho não funciona, vida profissional não funciona, não tem êxito, nem como empregado, nem como patrão. Casamento não funciona. Por quê? Não olha para os princípios, não pratica para os princípios. Quer viver de qualquer jeito, queridos. Quer viver de qualquer jeito. Coração está nas coisas do mundo, nas preocupações. Quantos cristãos com depressão? Quantos cristãos com um monte de doença emocional? Preocupações com as coisas do mundo? Pera lá, onde é que está nosso coração? Nas coisas de Deus? Estamos buscando as coisas do alto, como diz Colossenses 3? Ou estamos buscando só as coisas do mundo? Onde é que já se viu vivermos arrastados e movidos por drogas para dormir? Drogas para se acalmar, para tratar a depressão, para tratar tanta coisa? Queridos, precisamos parar e pensar o que é que está causando a depressão, o que é que está causando a doença, onde está o nosso coração? Nosso coração tem o que dentro dele? Coisa boa ou as coisas do mundo?
Nossos olhos estão em Deus e sua palavra ou no que o mundo fala, no que a televisão fala, na desgraça que o mundo semeia? Ou nós estamos voltados para a palavra de Deus, para o Deus que é poderoso e que pode tudo, que fala para nós, ó, não temas porque eu sou contigo, não te desamparo, eu cuido de você. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não esqueço de você, eu estou cuidando de você. Não se preocupe, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque o Pai cuida de você, Deus cuida de você, assim como Ele cuida dos passarinhos, cuida das plantas e cuida do planeta, Ele cuida de você. E por que viver preocupado, envolvido com as coisas do mundo? Por que ser um coração desse jeito? E por último, querido, por último, quarto tipo de solo, coração preparado, boa terra, coração adequado, solo adequado, foi preparado, foi arado, Deus tratou, aceitou o tratamento de Deus, a palavra de Deus cortou as provações, as tribulações, as lutas, as provas, tudo isso, o tratamento de Deus foi quebrantando, foi arando a terra, foi amolecendo, a palavra foi entrando, foi quebrantando, foi arando a terra, foi tirando a sujeira, foi limpando os entulhos, foi arrancando as ervas daninhas, foi tirando as pedras, foi limpando todo o entulho, toda a sujeira. Esse é o coração, essa é a terra boa, querido. Então, querido, o coração terra boa, solo bom, é o seguinte, ele é protegido, ele tem cerca, ele tem muro, ele tem parede, não entra qualquer coisa, não entra coisa estranha, tá? Não entra qualquer coisa. Coração, querido, bom, terra boa, ele é cercado, ele é protegido, ele tem muro. Ele limita o que os olhos veem, ele limita o que os ouvidos ouvem. Ele não traz para dentro de si qualquer coisa, querido. Ele não traz. É coração com muro, cercado, fechado. Só entra coisa que edifica, coisa que traz crescimento. Não entra coisa que prejudica, não. Esse tipo de coração não é prejudicado, não é sufocado por preocupações e cuidados do mundo. Não é prejudicado pela sedução das riquezas, por dinheiro, por poder, por fama, por riqueza, por prazer. Não sufoca. O Espírito Santo está liberado, a palavra de Deus está liberada, o Espírito Santo está liberado para trabalhar, para agir, para transformar, para mudar, para encher da sua presença. Queridos, coração boa terra é assim. Ele aceita ser arado, ele é protegido, ele não aceita qualquer coisa, ele só aceita o agir de Deus, o mover de Deus, a palavra de Deus, ele aceita as coisas de Deus, mas as coisas do mundo ele está fechado, ele tem muro, ele tem cerca, ele tem proteção, ele tem parede, queridos. O salmista diz no Salmo 1, o prazer dessas pessoas não está no mundo, querido, não está no dinheiro, não está na fama, não está na riqueza. Pode até ser pessoa famosa, pode até ter dinheiro, pode até ter riqueza, querido. Mas essas coisas nada atrapalham a vida dessa pessoa, porque essa pessoa está cheia de Deus. O salmista diz no Salmo 1, o prazer dessa pessoa está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Está lá, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu tempo dá o fruto no tempo certo, as folhas não murcham, não caem. Tudo quanto fizer prosperará, mas os ímpios não são assim. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Ímpio é quem não ouve, não pratica a palavra de Deus, é como moinha que o vento espalha, e não como árvore plantada a ribeiro de águas. Querido, qual tipo de solo está sendo construído no nosso coração? Seu coração aí onde você está, pare e pensa. Qual tipo de solo? O primeiro solo? Solo estrada? Construído à beira de estrada? Que passa tudo quanto é lixo, transita tudo quanto é coisa. Até Satanás anda nesse coração. Que tipo de coração é o nosso coração? Que tipo de solo é esse? É solo beira do caminho, que passa tudo quanto é lixo, é público, anda tudo quanto é porcaria, tudo quanto é lixo? Ou é coração fechado, que só entra a palavra de Deus e as coisas de Deus? É coração arado, querido, pela palavra, pelo Espírito Santo, pelas provações, pelas lutas? Coração arado, quebrantado, quebrado, terra fofa, para que a palavra penetre e a árvore cresça e produza fruto? Que tipo de coração é o nosso? É o primeiro? É o segundo?
Coração cheio de pedra? É o terceiro. Coração cheio de árvore, de erva daninha, as coisas do mundo. Preocupação com as coisas do mundo e as coisas do mundo, dinheiro, poder, fama, prazer. Que tipo de coração é o meu, é o seu, é o nosso coração? Você é capaz de avaliar qual é o tipo do seu coração? Deixa eu dizer uma coisa para Deus. Nós não somos capazes. A Bíblia diz que nosso coração é muito enganoso. Ninguém o conhece. Mas Deus, o humano não conhece, mas Deus o conhece. O salmista diz no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Queridos, vamos pedir para Deus sondar o nosso coração. Vamos pedir agora, aí onde você está, para e senta aí um momento. Para e senta aí e diz: o que eu tenho feito da palavra de Deus que eu tenho recebido todos esses anos? O que eu tenho feito dessa palavra? O que eu tenho feito dessa palavra que eu tenho recebido? Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Eu vou fazer uma interrupção. Escola dominical. Você está vendo que está toda suja? Você está vendo que está toda suja? Isso aqui é da década de 80. Da década de 80. Dá uma olhada aqui nessa parte aqui dos textos. Dá uma olhada aqui na parte dos textos. Você vai ver que para cada dia da semana tem um texto. Segunda-feira, Colossenses 1, 15, 17. Terça-feira, Efésios 3, 5 a 9. Quarta-feira, Gênesis 1, 24 a 31. Quinta-feira, cada dia da semana tinha um texto, até o domingo. Fora o estudo da lição, que tinha todos esses textos para ler. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Vem terminar aqui. Olha o tamanho de uma lição de escola dominical. E essas lições que eu mostrei para você aqui são lições de 30, 40 anos atrás de escola dominical, que eu guardo até hoje, estão guardadas. De vez em quando eu estou pegando nelas, estudando e voltando para elas. Muitas delas eu perdi, mas a maioria estão aqui comigo, porque eu preciso guardar a palavra de Deus. Nós fomos ministrados nesses anos todos. Para cada dia da semana tinha um texto. E muitos textos para estudar no domingo. E hoje, querido, o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós ouvimos? Nós guardamos, estamos pegando com carinho, armazenando, fazendo livros, fazendo estudos, ou nós nem sabemos mais aonde andam as lições que nós temos estudado nos últimos anos? Queridos, qual tipo de solo é constituído o nosso coração? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe você aí onde você estiver. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração, como falou ao meu coração aqui nesse momento. Feche seus olhos aí, vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra. Obrigado, Pai, por trazer ao meu coração nesta semana essa palavra sobre os 4 tipos de solo do coração humano. Que cada irmão, que cada pessoa que ouvir esta palavra, o Senhor possa falar, o Senhor possa tocar, o Senhor possa despertar, o Senhor possa incomodá-los, como incomodou o meu coração, de que precisamos, Senhor, sondar o nosso coração, pedir para o Senhor sondar o nosso coração e ver o que tem dentro do nosso coração e venha transformar, venha mudar, venha curar, venha libertar, venha, Senhor, colocar muros no nosso coração, venha, Senhor, arar os nossos corações, venha, Senhor, limpar os nossos corações, venha nos ajudar, venha nos perdoar, venha nos transformar, em nome de Jesus Cristo, e assim seja, para a tua glória, Senhor. Que Deus abençoe sua família, sua vida, aonde você estiver, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, e que a palavra de Deus, a partir de hoje, você comece a pensar sobre a importância de guardá-la e de preparar o seu coração, para que a semente da palavra de Deus possa produzir muitos frutos na sua vida, na sua família. Que Deus o abençoe. Amém. E até uma próxima oportunidade.